Semana foi bom? Oi, Carlos, perdão. Final de semana foi bom? Graças a Deus. Dei bastante aula, até ontem, até 6 horas, que um aluno faltou. É, Trabalhei bastante hoje também. Muito bem. Muito bom, graças a Deus. Eu não vou nem perguntar do seu, né? Foi excelente, claro, né? Foi muito bom, sim. Marli, tudo bem, Marli? Tudo bem, Marcelo, como sempre, apanhando desse Zoom aqui. Ah, imagina. Entrou rápido, ué. Olá, Marli, tudo bem? Boa tarde, Carlos. Que Deus esteja conosco. Sim seja. Bom, Carlos, é você que começa, né? Então, vamos lá? Vamos lá. Então, vamos acalmando os nossos corações, serenando e silenciando as nossas mentes, para que a gente possa abaixar a nossa adrenalina, entrar em contato com essa equipe espiritual que nos abrilhanta todo domingo com esse momento de estudo, nos incluindo, nos instruindo, que nos prepara durante a semana para que possamos fazer o nosso estudo com muita dedicação, com muito amor e carinho. De nossa parte, que a gente possa estar aberto a receber os ensinamentos. Aqueles irmãos que são trazidos também para participar do estudo conosco, que saiam como nós, mais esclarecidos e mais fortalecidos. Que tenhamos um momento de prazer nesse estudo que ora iniciaremos. Que assim seja. Bom, nós estamos na introdução do Evangelho. Hoje, eu vou ler a partir de escribas até terapeutas, que aí a gente faz Sócrates a partir da semana que vem. Pode ser? Combinado. Pode. Então tá. Escribas. Nome dado no princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, esta designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam ao povo. Eles faziam causa comum com os fariseus, dos quais partilhavam os princípios e a antipatia contra os inovadores. Por isso, Jesus os confunde na mesma reprovação. Então, os escribas, eles eram mais voltados às leis prosaicas, vamos dizer assim, né? Enquanto Jesus já vinha para dar uma forma diferente com o amor, e a lei de Moisés ela era mais medrosa, vamos dizer assim. Botava mais medo na gente. Sinagoga. Do grego sunagogue, assembleia, congregação. Não havia na Judeia senão um único templo, o de Salomão, em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus para aí seguiam todos os anos em peregrinação para as principais festas, tais como as da Páscoa, da dedicação e dos tabernáculos. Foi nessas ocasiões que para lá Jesus fez várias viagens. As outras cidades não tinham templos, mas sinagogas, edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer preces públicas, sob a direção dos anciãos, dos escribas ou doutores da lei. Faziam-se aí também leituras tiradas dos livros sagrados, que eram explicadas e comentadas. Cada um podia nelas tomar parte, e por isso Jesus, sem ser sacerdote, ensinava nas sinagogas nos dias de sábado. Depois da ruína de Jerusalém e da dispersão dos judeus, as sinagogas, nas cidades que eles habitavam, serviam-lhes de templos para a celebração do culto. Então, podemos interpretar que sinagoga é como se fosse uma igreja, né? Onde a gente se reúne, na época, se reunia para fazer as orações. Saduceus, seita judia que se formou por volta do ano 248 a.C., assim chamada em razão de Sadoc, seu fundador. Os saduceus não acreditavam nem na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem nos bons e maus anjos.
Entretanto, eles acreditavam em Deus, mas não esperando nada depois da morte, não o servindo senão com o objetivo de recompensas temporais, ao que, segundo eles, se limitava a sua providência. Também, a satisfação dos sentidos era a seus olhos o objetivo essencial da vida. Quanto às Escrituras, eles se prendiam ao texto da lei antiga, não admitindo nem a tradição, nem nenhuma interpretação. Colocavam as boas obras e a execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como se vê, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Esta seita era pouco numerosa, mas contava com personalidades importantes e tornou-se um partido político constantemente em oposição aos fariseus. Eu acho que aqui já falou bem no final, né? São os materialistas, os deístas. Essênios ou Esseus, seita judia fundada por volta do ano 150 a.C., ao tempo dos Macabeus, e cujos membros, que habitavam espécies de monastérios, formavam entre eles uma espécie de associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes brandos e virtudes austeras. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma, e acreditavam na ressurreição. Viviam no celibato, condenavam a servidão e a guerra, tinham seus bens em comum e se entregavam à agricultura, em oposição aos saduceus sensuais que negavam a imortalidade, aos fariseus rígidos para as práticas exteriores, e nos quais a virtude não era senão aparente, que eles não tomavam nenhuma parte das querelas que dividiam essas duas seitas. Seu gênero de vida se aproximava ao dos primeiros cristãos, e os princípios de moral que professavam fizeram algumas pessoas pensarem que Jesus fez parte dessa seita antes do início de sua missão pública. O que é certo é que ele deve tê-la conhecido, mas nada prova que a ela se filiou. E tudo o que se escreveu a este respeito é hipotético. Aí nós temos um númerozinho 1 aqui que diz: a morte de Jesus, supostamente escrita por um irmão essênio, é um livro completamente apócrifo, escrito com o objetivo de servir a uma opinião e que encerra em si mesmo a prova da sua origem moderna. Terapeutas, para a gente encerrar, do grego terapeutai, de terapeutem, servir, cuidar, quer dizer servidores de Deus ou curandeiros, sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Tinham uma grande semelhança com os essênios, dos quais professavam os princípios. Como estes últimos, eles se entregavam à prática de todas as virtudes. Sua alimentação era de extrema frugalidade, devotados ao celibato, à contemplação e à vida solitária. Formavam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro que falou dos terapeutas. Considerou-os uma seita do judaísmo. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja pensavam que eram cristãos. Fossem judeus ou cristãos, é evidente que, da mesma forma que os essênios, eles formam o traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Muito bem. Só algum complemento de tudo isso? Não, é só uma experiência minha. Eu já, quando eu morava em São Paulo, eu fui numa sinagoga, né? Interessante, me senti bem lá, mas é uma igreja, né? Tinha que, para você entrar, você tem que usar o kippá, né? Que é aquele chapeuzinho redondo. Sim. Mas legal, foi uma experiência bastante interessante. Só para ilustrar. Eu nunca tive essa oportunidade. É interessante, interessante.
Bom, Bom, algum comentário, Marli, quer falar alguma coisa? Não, é assim, eu não entendi muita coisa, né? Porque está lá no início, mas eu acho que com o tempo eu vou assimilando mais coisas. Porque, na verdade, está falando o princípio de tudo, né? Antes de Sim, Jesus. Então, assim, sim. como que era, né? Os povos antes de Jesus, né? E sob a lei de Moisés, que eles ainda, alguns seguiam, né? Falou dos materialistas, deu para entender, sim. Uhum. Ok, então, eu vou continuar do ponto que Marli parou, né? Isso, Que é o espírito encarnado. isso. Então, vamos lá. O espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. O homem que vence esta influência pela elevação e depuração de sua alma se aproxima dos bons espíritos, em cuja companhia um dia estará. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à sua natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados, e que não encontram explicação racional senão no espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal. É-lhes um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós, a nossa revelia. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, quase sempre pelos médiuns que lhes servem de instrumentos. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Podem evocar-se todos os espíritos, os que animaram homens obscuros, como os das personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido, os de nossos parentes, amigos ou inimigos, e obter-se deles por comunicações escritas ou verbais, conselhos e informações sobre a situação em que se encontram no além, sobre o que pensam a nosso respeito, assim como as revelações que lhes sejam permitidas fazer. Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspire a natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero por parte dos que as compõem, os de se instruírem e melhorarem. A presença deles afasta os espíritos inferiores, que inversamente encontram livre acesso e podem obrar com toda a liberdade entre pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade e onde quer que existam maus instintos. Longe de se obterem bons conselhos ou informações úteis, deles só se devem esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, pois que muitas vezes tomam nomes venerados, a fim de melhor induzirem ao erro. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil.
Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhes transparece dos conselhos que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, amiúde, trivial e até grosseiro. Se por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira, muito mais vezes dizem falsidades e absurdos por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade dos homens e se divertem à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade, alimentando-lhes os desejos com falazes esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na mais ampla acepção do termo, só são dadas nos centros sérios onde reine a íntima comunhão de pensamentos, tendo em vista o bem. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio, encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Ensinam-nos que o egoísmo, o orgulho e a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Que o homem que já neste mundo se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se avizinha da natureza espiritual, que cada um deve tornar-se útil, de acordo com as faculdades e os meios que Deus dispôs nas mãos para experimentá-lo. Que o forte e o poderoso devem amparo e proteção ao fraco, porquanto transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir o seu semelhante. Ensinam finalmente que, no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e patenteadas todas as suas torpezas. Que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para com quem houvermos procedido mal, constitui um dos castigos que nos estão reservados. Que ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos correspondem a penas e gozos desconhecidos na terra. Mas ensinam também não haver faltas irremissíveis, que a expiação não possa apagar. Meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar, conformemente aos seus desejos e esforços, na senda do progresso para a perfeição que é o seu destino final. Este, o resumo da doutrina espírita, como resulta dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores. Vejamos agora as objeções que lhes contrapõem. Muito bem. Eu fiz algumas observações aqui que eu li, né? Quando a gente fala sobre as relações dos encarnados com os desencarnados, existe uma lei que chama Lei da Sintonia, né? O que é a Lei da Sintonia? Se eu estiver pensando coisas ruins, pensando no mal do meu próximo, pensando em fazer alguma coisa que não é exatamente boa, quem eu vou chamar? Aqueles que gostam das mesmas coisas. Se eu estiver com bons pensamentos, pensando em boas coisas, obviamente espíritos de uma evolução melhor, né? Eles vão se aproximar de nós. Então, na verdade, essa lei da sintonia ela é muito importante. Às vezes, essa semana, a Marli sabe, o Carlos, não sei se ele chegou a ver, aconteceu um fato com a minha esposa muito triste. Eu não vou citar o caso aqui com detalhe, porque não é o caso. Mas, de toda maneira, eu tentei, e a Flaviana, minha esposa também, a gente não sintonizar no fato em si, né? Tentar sair dessa sintonia, porque se nós sintonizarmos nessa faixa vibratória,
as coisas ficam piores ainda, né? O que é ruim fica pior. Então, foi um acontecimento triste, mas poderia ter sido pior. E de repente não. Tudo aquilo que acontece para nós, ele sempre é uma lição. Sempre existe algo para que a gente aprenda. Ele afirma aqui que os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Sim, isso é um fato, né? Não é só o nosso planeta que tem vida inteligente, né? Obviamente, isso vai variar, globos mais inferiores, mais superiores, né? Mas todos eles são habitados, né? Às vezes não com seres da terceira dimensão que a gente fala, nós encarnados, né? Às vezes já são povos que já perderam o corpo material e só tem o perispírito. Uma coisa que é importante também, que ele fala aqui, é a relação dos espíritos conosco. Existe uma relação constante. Eu não sei vocês, mas depois que eu começo, que a gente começou as reuniões e que eu participei, muitas coisas mudaram em mim. Eu estou com o canal muito mais aberto e a todo instante eu estou sentindo sensações a todo instante. Hoje, o dia inteiro, hoje foi um dia abençoado, graças a Deus. Foi muito feliz, muito gostoso, né? Eu senti uma sensação muito boa. Então, a todo instante. Então, eles estão sempre ao nosso redor. Mas aí vem a lei da sintonia. A gente vai sentir aqueles com quem a gente sintonizar, né? Existem dois tipos de comunicação, né? A oculta e a ostensiva. A oculta é o que vem acontecendo mais frequentemente comigo, que eu tenho sentido, que eu tenho tido sensações, né? E isso acontece, às vezes a gente nem percebe, né? Às vezes uma escolha que nós fazemos, temos a intuição de alguém. As ostensivas são a psicografia, a psicofonia, né? Que é uma coisa mais direta, né? Aqui fala que os espíritos eles podem se manifestar espontaneamente ou em evocação. Para a evocação, é uma coisa complicada, né? Porque tem que haver um ambiente muito sereno, muito controlado, para que as coisas não saiam do controle. Então, mas pode sim acontecer a evocação, mas tem que ser feita com muita responsabilidade e com muito controle, né? Para evitar problemas. Finalmente, como é que a gente distingue um espírito mais evoluído de um espírito menos evoluído? Ora, é muito simples, né? Se você estava com bons pensamentos, você está pensando coisas boas, em alguma coisa, né, digna, e você sentir a influência, com certeza não pode ser negativo, né? Por outro lado, se você tiver com raiva e você sentir uma influência, não pode ser positivo. Isso é lógico, né? Mas quando acontece a psicofonia, né, ou a psicografia, é fácil perceber quando o espírito ele é bom ou quando ele não é tão bom. Porque eu acho que a principal coisa, né, às vezes, o espírito ele usa uma linguagem empolada, né, toda bonita, né? Eu já fico com um pé atrás, porque normalmente a gente faz isso para esconder alguma coisa, né? Porque você impressiona, né? Então essa linguagem empolada não me impressiona. Eu prefiro tomar cuidado e o importante é saber qual é a mensagem, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo no YouTube de um grupo que recebe psicofonias, né? E uma delas diziam que eram de Jesus.
Bom, eu assisti, né? Eu assisti. Gente, é muito claro, você percebe muito claramente que não pode ser Jesus, né? É, não que Jesus usaria uma linguagem empolada, mas porque Jesus diria outras coisas, né? Coisas mais nobres. E cá entre nós, né? Jesus não não viria até nós, né? Ele tem os seus mensageiros. Que mais? Eu Ah, acho. Pode falar, Marcelo. não, só para encerrar uma última coisa aqui. Existe uma muito importante a moral dos espíritos, eu até anotei aqui. Para a gente ter certeza que a gente está no caminho certo, a gente deve fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Ou seja, fazer o bem e não o mal. Se a gente estiver nesse caminho, se a gente tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz, dificilmente a gente vai cair em desgraça, né? Pode falar, Marli, perdão. Não, eu só queria dizer que quando eu conheci o kardecismo, foi em 94, apesar que eu nunca estudei, eu frequentava, né? Uhum, E eu realmente eu fui, eu conheci a diretora do fórum, a Sônia, uhum, e um dia nós estávamos sentados numa fogueira, que nós fazíamos todos os anos, a rua, fechava a rua para fazer a festa junina da rua. sim. Então, assim, a gente cada mãe fazia alguma coisa, sabe? E eu entrei numa fase em que eu dormia e a pessoa me fazia uma fofoca, entendeu? Você vê, mesmo eu não conhecendo o kardecismo, mesmo eu não entendendo, eu sabia que aquilo era errado, entendeu? Uhum, Eu sabia que aquilo não estava certo. E eu comento com a Sônia, né? Essa amiga minha, e ela me disse: quer fazer uma visita comigo ao centro? E eu falei: quero, Sônia, porque eu acho que isso não é bom. Foi aí, então, que eu começo aqueles tratamentos de P2, CH, sabe? uhum, E desapareceu aquela coisa. Então, eu acho que, assim, constantemente nós somos colocados à prova mesmo, uhum. constantemente a gente está ligado, né, com a espiritualidade, seja inferior ou superior, mas eu acho que não é difícil saber se a gente está sendo manipulado ou não. Você vê, eu que não sabia nada, sabia que estava errado, né? Sim, sim. Eu nunca tinha ido a um centro na minha vida. E eu peço socorro para a Sônia, porque eu vou falar: não, isso está errado, não está certo. Eu tenho alguma coisa que naquela época eu não Uhum, sabia definir, né? Então, eu acho que é sim, importante a palavra de Jesus, sabe? Orar e vigiar, com certeza. né? Eu acho que Carlos? quando a gente... No próprio livro dos médiuns, o Kardec já fala que a gente precisa tomar alguns cuidados e rejeitar, muitas vezes, dentro dos grupos de trabalho que a gente tem, 9 verdades para não cair numa mentira. Chico, numa das suas psicografias, ele fala também, Emmanuel fala, né, que nós precisamos, às vezes, rejeitar 99 verdades para não cair numa mentira. E o próprio João diz que nem todos os espíritos vêm de Deus. Na verdade, isso não é ao pé da letra, porque todos os espíritos vêm de Deus, né? Mas Uhum. as comunicações a gente precisa tomar cuidado. Eles se passam de espíritos bons para que a gente caia nessa enrolação. Então, toda É vez que a verdade. gente está com pessoas do nosso lado que estão falando, que já viram isso ou aquilo dentro da nossa religião, dentro do espiritismo, a gente precisa tomar alguns cuidados, porque realmente a gente pode estar sendo levado ao engano. Então, é muito importante, sim, que a gente esteja bem ligado. O Marcelo fala da lei de sintonia, é exatamente isso. Eu vou atrair para a minha vida aquilo que eu busco. E não é que eu fico buscando do tipo, hoje vai ser. Não, a nossa mente nos leva.
eu levanto bravo, xingando, discutindo, brigando, não é possível que vai vir um bom espírito do meu lado. Sim, Eu tenho que exatamente. levantar, e se eu levanto desse jeito, já, opa, peraí, vamos mudar essa sintonia? Vamos buscar uma vibração um pouco melhor, porque desse jeito não vou conseguir ter um dia com espíritos que vão me alegrar. Sim. Então, o controle da vida está nas nossas mãos. Como você cita o caso da Flaviana, o Marcelo, Ah, claro que você tem um momento que você fica puto, você fala coisas, você... sim, Só que sim. é claro isso. A gente sabe que a gente não tem esse controle, esse autocontrole todo. Mas depois você volta e fala, peraí, eu já estou estudando, eu estou aprendendo que tem que ser diferente. Vamos mudar? É isso aí. Uhum. Sim, Mas eu tenho uma dúvida, viu, Carlos? Eu não. Posso tirar com vocês? Pode. claro. O Estamos fato aqui de para isso. nós sermos, da gente estudar, o fato da gente acreditar na espiritualidade, não nos impede de seguir a lei, né? A lei da A Terra? lei dos homens, é. Não, nós temos que segui-la. Ah, tá. Porque, Nós por temos que segui-la. exemplo, né? Eu, no caso do Marcelo, confesso que eu fiquei extremamente indignada, porque eu já falei, eu ainda fico muito indignada com algumas coisas. Então, assim, eu não falei, eu acho que, assim, deveria ter uma lei mais rígida, né, que pudesse ser colocada aí, né? Então, assim, eu fico indignada, eu já falei isso para vocês, A, né? Então, eu a queria só lei saber se o fato de eu ficar tão indignada está errado. se indignar não é errado. Sim, Não, claro né? que não. Indignar não é errado. O errado é se você se indigna e quer fazer justiça com as próprias mãos, por exemplo. Ah, não. Não, não, eu Aí você falo Sim, está a errado. lei. Você vai cair na mesma faixa vibratória dele. exatamente. Você exigir justiça, porque existe a lei humana, que tem lá seu Código Civil, seu Código Penal, é natural. É natural, Natural. né? É Ah, natural. então tá bom. Sim. As leis que nós vivenciamos hoje no dia a dia na Terra, elas têm que ser cumpridas. É. Certo. Quando a gente alimenta o ódio, né? Isso faz mal para nós e aí a gente acaba, né? É a Eu lei não... da vibração, a da sintonia. Você não pode. Sim. Todo mundo, eu fiquei indignado, eu fiquei extremamente nervoso, mas aí é o que o Carlos falou, a gente falou, peraí, deixa eu Sim. respirar fundo, né? Aham. Eu ficar desse jeito vai ser pior para ela, inclusive, né? Sim. Eu tenho que ter controle para que eu possa acalmá-la, né? E não o contrário, né? Você possa Certo. ajudá-la. Sim, sim, exatamente, Isso. exatamente. É isso aí. Ah, então tá bom. Não, é que eu falo, né? Às vezes a gente também não pode dizer amém a tudo, né? Não, a lei humana ela tem que ser cumprida. Tá certo. Agora entendi. Obrigada, viu? Ok, Então, podemos encerrar, né, Marli? vamos encerrar. Agora eu pedi meu mentor individual que me auxilie nesse momento, tá? Queridos irmãos, Marcelo, Carlos, espiritualidade, neste momento nós vamos de encontro à nossa mãe, Maria de Nazaré, que nos conduz a seu Filho, amado Jesus, e através dele vamos até Deus, nosso Criador. Vamos pedindo a Ele que permita que cada um de nós esteja conectado com o nosso mentor espiritual, individual, e que ele nos esclareça durante toda a semana, nos trazendo paz, serenidade e muita luz. Ou também pedindo a Deus Todo-Poderoso, pelo universo, por todos os mundos que habitam o universo, pelo planeta Terra, que carece tanto de amor. Peço também para Deus
para que, se for seu desejo, que amenize os conflitos que existem hoje na Terra, em todos os lugares, em todos os países. Vou pedindo ao Brasil para que os governantes tenham um pouco mais de compreensão sobre a problemática que gerem por nosso país. Também peço para todos aqueles que estão hoje em cárcere privado. Peço também a todos aqueles que estão em abrigos, isolados, às vezes estão carentes de amor. Peço também ao órfão, ao morador de rua. Peço também a toda a equipe de enfermagem, todos aqueles que trabalham na saúde, né, que estão tão desgastados. Peço também mais compaixão entre nós mesmos, na cidade de Casabranca, para que essa cidade seja emanada de luz, para que um possa compreender o outro. Desculpe. Para que um possa compreender melhor o outro, para que nós possamos ter entendimento um com o outro. Enfim, eu peço pela paz, eu peço pelo amor, eu peço pela compaixão, eu peço a Maria, nossa mãe, peço a Jesus Cristo, peço a Deus e aos nossos mentores, que nos sustentam todos os dias da nossa semana, que possam nos esclarecer, nos ajudar a tornar umas pessoas melhores. Então eu digo, nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar a força do bem a transformar o mundo. Eu poderia pedir alguma coisa para vocês dois? Sim. Marcelo? Que possamos fazer junto, Pai Nosso. Tudo bem. Vamos lá. Como encerramento, nós três juntos. Vamos. Muito obrigada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Assim é, em nome de Jesus, em nome de Deus. Gratidão. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Graças a Deus. Então, para o próximo domingo, é a vez da Marli fazer o evangelho, né? Nova, é isso, Carlos? Isso. Né? Aí a Marli faz o evangelho, o Carlos faz o livro dos Espíritos, e eu faço o encerramento. É isso? Exatamente. Ok. Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado, né? Que a semana nossa possa ser maravilhosa. Cheia de luz, paz, serenidade. Né? Que a gente Um abraço. faça que isso aconteça. Um abraço. Bom final de domingo para vocês. Uma excelente semana para vocês, muita luz. Para todos deixa eu nós. só avisar vocês, quando vocês forem fazer as orações de vocês diariamente, o Parma vai operar dia 25. Ah, ok. Depois eu ponho o nome dele completo no grupo, tá bom? Tá bom. Por favor, ok. Ele vai, Ok. ele não vai poder tirar o tumor,
ele vai ter que pôr um stent primeiro no coração. Vai ser no dia 25, tá bom? Tá bom. Tá ok, Marli. Vamos orar. E aí nós vamos pedir a espiritualidade que está presente, né? Nosso irmão Bezerra de Menezes. E tudo vai dar certo, com certeza. Em nome de Jesus, com certeza. Que assim seja. Um abraço, Um pessoal. abraço. Tchau, pessoal. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Vocês Com também. Deus também. Obrigado.